Livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Conclusões. Está terminada a parte demonstrativa desta obra. Resta-me falar das grandes transformações que devem dar-se, necessariamente, nos domínios das ciências biológicas, fisiológicas, psicológicas e filosóficas, graças ao novo conceito relativo à natureza do espírito humano, conceito esse absolutamente revolucionário, que os fatos impõem. Neste sentido, assim se externa o Dr. Gelei. Que quer dizer o vocábulo idioplastia? Quer dizer moldagem da matéria viva, feita pela ideia. A noção de idioplastia, imposta pelos fatos, é capital. A ideia não é mais um atributo, um produto da matéria. Ao contrário, ela, a ideia, é que modela a matéria e lhe confere a forma e os seus atributos. Noutros termos, a matéria, a substância única se resolve, em última análise, num dinamismo superior que a condiciona, estando esse dinamismo também na dependência da ideia. Ora, isso é o sossobro total da fisiologia materialista. Disse Flammarion, em seu livro Admirável As Forças Naturais Desconhecidas, que estas manifestações confirmam o que, ao demais, sabemos, isto é, que a explicação puramente mecânica da natureza é insuficiente e existe no universo alguma coisa outra, além da pretensa matéria. Não é a matéria que rege o mundo, mas um elemento dinâmico e psíquico. Sim, as materializações idioplásticas demonstram que o ser vivo não pode considerar-se um simples complexo celular. Ele, o ser vivo, aparece-nos, antes de tudo, como um dinamo-psiquismo e o complexo celular que ele forma o corpo não é mais que um retrato idioplástico desse dinamo-psiquismo. Assim, as formas materializadas, nas seções, se beneficiam do mesmo processo de geração. Não são mais nem menos miraculosas, nem supranormais, ou, se o preferem, o são igualmente. É o mesmo milagre idioplástico que forma, a expensas do corpo materno, mãos, rosto, vísceras, todos os tecidos, o feto integral, como a expensas do corpo do médium se formam rostos, mãos, ou todo o organismo de uma materialização. Esta singular analogia, entre a fisiologia normal e a dita supranormal, encontra-se até nos mínimos detalhes. Um dos principais é este. A ligação do ectoplasma ao médium por um laço nutritivo, verdadeiro cordão umbilical, comparável ao que liga o embrião ao organismo materno. Do inconsciente ao consciente, páginas 69 e 70. Depois de haver evidenciado as grandiosas consequências biológicas, fisiológicas e psicológicas que a nova teoria sobre a potência criadora da ideia acarretará, julga-se o Dr. Gelei no dever de completá-la, notando que a faculdade idioplástica, inerente à ideia, não representa mais que simples unidade entre as múltiplas faculdades supranormais, que constituem os atributos espirituais do eu integral. Sobrevivente. Diz ele. Certo é, pois, que o organismo, longe de ser o organizador da ideia, tal como ensina a teoria materialista, é, muito ao contrário, condicionado pela ideia, e só aparece como produto idioplástico do que existe de essencial no ser, ou seja o seu psiquismo subconsciente. Mas, ainda isto não é tudo. Esse subconsciente que em si tem as capacidades diretoras e centralizadoras do eu em todas as suas representações, tem também o poder de elevar-se acima dessas mesmas representações. As faculdades telepáticas de ação mental ou de lucidez, são representações que escapam precisamente das condições dinâmicas ou materiais que as regem. O subconsciente paira mesmo acima do quadro das representações, isto é, do tempo e do espaço, na intuição, na genialidade, na clarividência. Assim,
A tese sustentada por Caril Duprel em suas obras de admirável intuição, que Niers baseou em sólida documentação e nós mesmos fazemos sobre um raciocínio não contestado, oferece-se agora, em toda a sua amplitude, ao exame e discussão dos sábios e pensadores de boa fé. Sem reserva, pode-se afirmar: há no ser vivo um dinamismo psíquico que constitui a essência do eu, e que se não pode ligar ao funcionamento dos centros nervosos. Esse dínamo psiquismo essencial não é condicionado pelo organismo, mas, muito pelo contrário, tudo se passa como se organismo e funcionamento cerebral fossem por ele condicionados. Do inconsciente ao consciente, páginas 142 e 143. Esta nova definição científica do ser vivente decorre irrefutável e segura, deste grande acontecimento. O de haver sido demonstrada pelos fatos. É a definição pela qual o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. E tão grande é o valor teórico dessa demonstração, que abre uma nova época científica, por desmoronar totalmente, antes de tudo, as imponentes mas fictícias construções laboriosamente estabelecidas por numerosos grupos de investigações pertencentes a todos os ramos científicos, decalcadas no postulado da onipotência da matéria, quando, na verdade, deverá o templo alicerçar-se no postulado diametralmente contrário da onipotência do espírito. Advertirei, todavia, que a demolição do velho edifício científico não significa, de qualquer modo, que os representantes do saber tenham trabalhado em vão por todo um século. Longe disso, o novo templo do saber há de ser reconstruído com os materiais preciosos retirados da demolição do templo velho. Esses materiais eram bons, mas o fundamento estava mal posto, de vez que assente sobre as areias enganadoras das aparências fenomênicas, de mistura prejuízos de escola e, por isso mesmo, fatalmente destinados a esboroarem-se, logo que a realidade, oculta sob as aparências, emergisse de uma análise mais profunda dos fenômenos vitais. Tudo quanto até aqui tenho dito concerne ao ponto de vista científico da questão. Passando ao ponto de vista filosófico, importa considerar certas induções grandiosas, que abrolham espontaneamente da tese de que nos ocupamos. O professor Sloop, partindo de algumas pesquisas muito mais circunscritas do que as encaradas nesta obra, pois que se limitava a examinar os fenômenos de telecinesia, movimentos de objetos sem contato, chegou às mesmas conclusões quanto ao fato de a ideia exercer um poder direto sobre a matéria, e aproveitou o ensejo para assinalar o grande alcance filosófico dessas constatações. É assim que escreve ele. Se conseguíssemos um dia demonstrar a existência autenticamente supranormal de fenômenos físicos ligados a fenômenos intelectuais de natureza supranormal, de modo a podermos atribuir a ambos a mesma causa, atingiríamos, assim, a conclusões de enorme valor cósmico. A descoberta de uma inteligência extra-orgânica, capaz de mover a matéria sem intervenção dos meios normais, mesmo estando a mediunidade associada a esses movimentos na maior parte do tempo, equivaleria a considerar aberto o problema concernente às relações de inteligência e movimento. Se, por outro lado, chegássemos a estabelecer outro fato concomitante da telecinesia, devido a inteligências estranhas, isto é, se chegássemos a estabelecer a realidade do movimento de objetos sem contato, graças à intervenção direta de entidades desencarnadas, isso equivaleria a considerar aberto outro problema, relativo à existência de uma inteligência que superintende o movimento universal. Contact with the World, página 337. Como vemos, o professor Sloop, firmando-se em deduções tiradas dos poderes da inteligência humana encarnada, sobre os movimentos de objetos sem contato e dos poderes análogos, inerentes às inteligências humanas desencarnadas,
se compraz a encarar esses mesmos poderes em suas relações incontestáveis com a potência análoga, imanente no universo infinito, o que leva a concluir pela existência, na inteligência humana infinita, de um atributo característico da inteligência infinita, que determina e regula o movimento universal. Por outro lado, se adicionarmos as especulações do professor Sloop, relativas aos fenômenos da telecinesia, os resultados já enunciados a respeito dos outros poderes da ideia, muito mais prodigiosos por capazes de organizar até a matéria viva, notaremos que o paralelismo, assim completado, manifesta mais que nunca a existência de atributos comuns entre a inteligência finita e a inteligência infinita. Tais atributos são partilhados em proporções infinitesimais pelas individualidades pensantes e, por quantitativamente insignificantes em face da divina onipotência, não deixam, todavia, de ser qualitativamente análogos a esta, o que prova que a inteligência humana deve ser encarada como parcela individual da inteligência infinita, imanente no universo. Filosoficamente legítimas estas grandiosas induções, há, contudo, muitas outras analogias, que ressaltam espontaneamente do nosso conceito do ser. Assim, observa o professor William Barrett. A criação não é mais que o pensamento divino exteriorizado, e desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente, como parcelas da inteligência infinita. On T3 ou de Ofitensien, página 154. E mais adiante, acrescenta: somos, por isso, levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Esta é, incontestavelmente, a mais racional e segura interpretação da natureza. On T3 ou de Ofitensien, página 273. Notemos que nesta última passagem, ao dizer que o universo é a expressão do pensamento divino, perpetuamente sustentado por sua vontade, o Sr. Barrett afirma uma ideia ligada por estreita analogia às manifestações da idioplastia e das imagens mentais, pois a verdade é que, salvo circunstâncias especiais, as criações mentais persistem sob a condição de não cessar o pensamento criador. Desde que cesse o alimento pensante, essas criações se dissipam imediatamente. Dá-se, em suma, com as criações do pensamento humano que Barrett pensa devermos atribuir à incessante ação do pensamento criador da suprema inteligência, ação permanente, filosoficamente necessária para explicar o universo e a ordem admirável que nele reina de modo permanente. Dever-se-ia, pois, concluir que, seção constante do pensamento de Deus, objetivada nos astros inumeráveis que esmaltam o universo, na lei de gravitação que os governa, na própria existência do espaço e do tempo, viesse a falhar por um instante, os mundos se dissolveriam em um nada. Paulo Lecour, num longo estudo publicado nos Anais das Ciências Psíquicas, 1913, página 161, intitulado Nebulosas Mediúnicas e Nebulosas Astronômicas, assinalou, de modo impressionante, as analogias existentes entre as modalidades de produção, condensação e transformação das nebulosas mediúnicas e as múltiplas formas de condensação das nebulosas astronômicas, nas quais se observa um movimento rotativo em torno do centro de gravidade do sistema, tais como formas esferoidais e espirais predominantes, a exemplo do que se dá com as nebulosas mediúnicas. Daí se conclui que, se é verdade, e verdade incontestável, que a força atuante nas nebulosas mediúnicas provém da vontade subconsciente do médium, a força das nebulosas astronômicas deve provir da vontade de uma inteligência infinita, imanente e eternamente operante no universo. Ao referir-se às experiências do Dr. Oshorowicz, diz ele: a mim me parece que atingimos o processo da condensação do éter em sua origem.
É mesmo curiosíssimo constatar que as pequenas nebulosas de que tratamos também se apresentam sob forma ora esferoidal, ora elipticamente achatada. Uma houve que, examinada a lente biconvexa, se decompunha em espiral prolongada fora da bola central, e formava 4 voltas de mais a mais frouxas, assim uma espécie de serpente enrodilhada sobre si mesma e constituída de um núcleo mais claro. Aí temos a exata descrição de algumas nebulosas do tipo da dos cães de caça, cuja forma espiral, sendo uma das mais espalhadas, parece corresponder a um dado período de evolução da mesma nebulosa. Eis os termos em que o autor sintetiza os resultados da sua análise comparativa. Como vimos, as transformações da matéria das nebulosas mediúnicas e das nebulosas celestes apresentam um certo número de analogias surpreendentes. Podemos assim resumi-las. Primeiro, são formadas dos mesmos ou do mesmo elemento, o éter, em virtude da teoria da unicidade da matéria. Segundo, formam-se umas e outras, na obscuridade. Terceiro, possuem uma luminosidade original, provavelmente elétrica, e emitem raios ultravioletas. Quarto, em umas como em outras, a evolução se opera pela rotação dos elementos constitutivos, formações esferoidais, etc. Quinto, finalmente, umas e outras chegam a formar corpos sólidos, por condensação progressiva. Mas, se admitirmos que a causa original das nebulosas mediúnicas seja a vontade do médium e que elas são constituídas de materiais tirados do organismo deste, é preciso, então, para continuar o paralelismo, arriscar as 2 seguintes proposições. Sexto, as nebulosas astronômicas são também idioplastias criadas pela vontade de um ser consciente, infinitamente mais poderoso do que o médium humilde, gerador de materializações. Sétimo, esse ser forma também da sua própria substância as nebulosas geradoras dos mundos. São absurdas estas hipóteses? Certo, tocamos aqui nas mais árduas proposições da metapsíquica, questões que não serão quiçá jamais resolvidas, posto que, desde que há na Terra criaturas pensantes, muitas e muitas teorias han sido emitidas a respeito. Ora, não posso esquivar-me à surpresa de constatar que, entre tantos sistemas, um haja, e precisamente o mais antigo, rejeitado e retomado sucessivamente, através dos séculos, que se adapta perfeitamente às hipóteses agora atingidas. Quero falar da velha doutrina panteísta, que encontramos originariamente na história da filosofia, dessa velha doutrina dos Vedas, segundo a qual a força única, denominada Brahma pelos hindus, é a causa única do universo, que não passa de produto da ideação divina, força que, manifestando-se em tudo, incessantemente, não deixa de existir em si por si mesma. Seguindo a filiação dessas ideias, desde os tempos mais prístinos até os modernos, encontramo-las entre os estoicos, que divinizavam a natureza, em Plótino, Jámblico e Próclus, declarando que Deus é tudo e tudo é Deus, não passando as criaturas de emanações da divindade, e no próprio São Paulo quando afirma que nele vivemos, estamos e nos movemos. Mais tarde, é Giordano Bruno que professa o panteísmo mais afoito, mais entusiasta, mais religioso. É Spinoza, sobretudo, esse profundo pensador liberto de qualquer interesse material, superior a todas as sensações mundanas, a repartir as horas entre o estudo e o trabalho manual, a polir lentes astronômicas a 4 soldos diários. Spinoza nos deu a mais vigorosa expressão do panteísmo. Deus, diz ele, é a única substância que encarna em si tudo, quanto existe, é a causa imanente de tudo. Dos infinitos atributos divinos não conhecemos senão o pensamento e a grandeza, o mundo é o conjunto das modalidades desses 2 atributos. O corpo provém do atributo grandeza, a alma, do atributo pensamento. A alma é um pensamento de Deus, a ele idêntica em substância. Enfim,
Mais recentemente ainda, os monistas, ou seja, é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica, ou a identidade entre mente e corpo, em filosofia da mente, do universo, expuseram igualmente a grandiosa ideia de uma causa única, simultaneamente força e matéria, da qual tudo procede. Somente, para eles, o espírito, a inteligência, não é mais que o produto da matéria, evolvido à proporção que evolviam as formas materiais. A alma, dizem, não passa de um complexo de funções cerebrais, a causa única e inteligente. Nós temos visto que se podia chegar a uma conclusão oposta. Assim, pois, a grande ideia filosófica do panteísmo, partilhada por ilustres pensadores de todos os tempos, parece fundamental nesta comparação da gênese dos mundos e das materializações, que, de análogos efeitos, devem ter causas idênticas. A aplicação deste último axioma científico às conclusões a que chegou Paulo Lecour, fundando-se nas analogias existentes entre nebulosas astronômicas e nebulosas mediúnicas, será muito mais legítima e eficaz se levarmos cumulativamente em conta as suas e as nossas investigações, isto é, considerando o grande fato de se revelarem o pensamento e a vontade forças plásticas e organizadoras, em todas as suas manifestações. Daí resulta, efetivamente, termos atingido, cada um de seu lado, as mesmas conclusões, graças à análise comparada dos diferentes fenômenos, o que constitui uma afirmação recíproca das conclusões em apreço. Nestas condições, será preciso reconhecer que o panteísmo afigura-se o sistema filosófico mais convinhável para interpretar, de modo acessível às nossas inteligências finitas, o grande mistério do universo. Mas, entendamo-nos. Assim me expressando, aludo ao panteísmo compreendido em sentido espiritualista e não, absolutamente, no sentido materialista. Aliás, já frisamos que esta última versão do panteísmo, denominada monismo, está irremediavelmente condenada pela demonstração de não ser o cérebro que condiciona as funções do pensamento, mas este que condiciona as funções cerebrais, ou, falando em outros termos, condenada pela demonstração de que o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. O conceito panteístico espiritualista do universo, ou seja, doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada, conduz necessariamente a formular um outro complemento, já por mim sustentado em outra de minhas obras. A concepção do éter Deus. Para não me repetir a mim mesmo, reporto-me aqui a uma bela página do reverendo Johnny Pagehope, que assim a escreveu. Eis as conclusões a que chegou a ciência. Que há no universo um laboratório universalmente difuso, no qual e do qual todas as formas e a vida se originam. Que é desse laboratório que se propaga cada movimento, que é a causa das formas e da vida. A falta do termo mais exato, do qual teríamos necessidade, essa substância onipresente e aparentemente onisciente, é conhecida pelo nome de éter. E esse éter, que enche o espaço infinito e não mais é matéria na acepção vulgar do vocábulo, visto não ser atômico, não opõe resistência à translação dos astros, nem está sujeito à lei da gravitação. Ele é a substância que penetra todas as coisas existentes, posto seja em si mesmo tão sutil que escapa a toda e qualquer análise. Ao demais, quando examinamos a matéria em sua constituição primitiva e chegamos ao átomo, constatamos que este, em última análise, por sua vez se dissipa no éter. Logo, não é senão mercê desse oceano espiritual infinito, como qualificar de outro modo, que a matéria existe. Não é senão em virtude dessa misteriosa essência que se manifestam as formas e o movimento.
Ora, melhores considerações do que as que vimos dispor, não podem existir para auxiliar a concepção da ideia rudimentar da divindade, no sentido de essência suprema onisciente, onipresente, onipotente, criadora do universo em que vivemos, existimos e atuamos na mais estrita significação da palavra, e da qual tudo provém, para ele voltar. Aí, no entanto, devemos destacar, pois não sabemos nem compreendemos os modos de ser dessa vida e potência infinitas e onipresentes, tal como nada sabemos nem compreendemos da nossa própria existência. Tudo quanto podemos afirmar é que, como necessidade decorrente de imperativos lógicos, somos forçados a inferir uma causa primária. Por outro lado, há o fato da existência de uma essência misteriosa e onipresente que abrange todas as coisas, todo o movimento, essência que denominamos éter e constitui o começo e o fim de todo o átomo. Este fato nos faculta a possibilidade única de nos aproximarmos, de qualquer modo, por intermédio da ciência, da concepção de um Deus onipresente. Light, 1900, páginas 535 e 552. Detenhamo-nos um momento a refletir, para bem aquilatar o valor dos argumentos que, à concepção de Deus éter, proporciona a teoria do pensamento e vontade como forças plásticas e organizadoras. Vimos que o Dr. Gelei, ao examinar os fenômenos idioplásticos, foi levado a formular concepção análoga, segundo a qual o universo seria dominado por um psicodinamismo imanente, criador de todas as formas de vida, que, por sua vez, dependeriam de uma ideia diretriz. Notarei, de passagem, que a ideia diretriz do Dr. Gelei não é mais nem menos que a ideia diretriz do professor Claude Bernard, o que prova que a necessidade de atingir essa concepção da vida é imperiosa para o esclarecido raciocínio científico, que o mais ilustre fisiologista dos tempos modernos se viu racionalmente obrigado a formular e colocar na base do seu sistema fisiológico. Dito isto, notarei mais uma vez, que, assim estabelecida a existência de uma ideia diretriz nos fenômenos da vida, essa ideia nos leva, inevitavelmente, a formular a de uma inteligência imanente no universo, exercendo incessante e simultaneamente a sua influência diretiva em todos os ramos da natureza, quer sob a forma de afinidade química no domínio da matéria, quer sob a de instinto no reino animal, quer sob a de emergências subconscientes, intuitivas ou inteligentes, na espécie humana. Noutros termos, é evidente que as pesquisas sobre as modalidades de ação da ideia diretriz do Dr. Gelei e do professor Claude Bernard conduzem, necessariamente, ao conceito do éter-Deus. Uma vez aí chegados, parece-nos prudente parar com as induções e especulações filosóficas, dado que não será jamais permitido ao mortal levantar o véu que oculta a gênese da vida, pois isso equivaleria ao penetrar a do universo com a natureza de Deus. Contentemo-nos, portanto, em examinar timidamente um outro mistério, que parece na atualidade menos inacessível ao estudo, graças às investigações metapsíquicas. O que diz respeito às modalidades pelas quais a ideia diretriz poderia exercer sua influência sobre a matéria viva. Um velho poeta inglês, Edmund Spenser, escreveu, a propósito, o seguinte verso assaz sugestivo. For soul is form and dot the body make. Isto é, que o fenômeno que nos ocupa se daria porque a alma é já uma forma que organiza o corpo, ao molde da sua própria forma etérea. Ora, está verificado haver, hoje, clarividentes sensitivos que, ao observarem uma planta em germinação, ou ainda uma larva de inseto, declaram espontaneamente, sem que alguém haja de antemão em tal pensado, perceber em torno da planta em germinação a forma fluídica da mesma planta desenvolvida, já com as respectivas flores, bem como em torno da larva a forma fluídica do inseto adulto.
Tudo isto nos parece extraordinariamente significativo, em correspondência com a intuição do poeta Edmund Spenser, isto é, que as formas fluídicas de vegetais, animais e seres humanos apareceriam previamente às formas orgânicas em vias de desenvolvimento, fazendo assim concluir que, por efeito da lei de afinidades, as moléculas de matéria viva ficariam em estado de gravitar infalivelmente no órgão que lhes compete. Graças ao modelo fluídico preexistente, no qual está determinado, de antemão, o ponto exato da colocação de cada molécula. Eis 2 exemplos, de modo a auxiliar a compreensão do assunto. Diz o professor F. M. Newton. Há realmente uma diferença característica entre o éter imanente na matéria orgânica, e o éter imanente na matéria inorgânica. O que denominamos ectoplasma é, na realidade, éter vitalizado. Este éter vitalizado não só não perdeu qualquer das suas propriedades características, como também adquiriu outra. Há de partilhar do formidável mistério da vida. A forma etérica ou ectoplásmica é o modelo, o arquétipo sobre o qual são construídas as formas organizadas, correspondentes. Assim, as formas etéricas, ou seja, se refere a uma aparência energética do ser humano, uma aparência que é composto de uma matéria que é mais sutil do que o físico, mas mais densa do que o astral, precedem sempre as orgânicas em suas diferentes fases de desenvolvimento. Vou ilustrar esta ideia recorrendo a um exemplo tomado às minhas investigações experimentais. Quando comecei a operar com o clarividente M.B., explicou-me ele que a forma ectoplásmica de uma rosa atingia a sua completa floração, antes da rosa natural. E a propósito, sugeriu-me a ideia de fotografarmos um botão de rosa, sobre o qual exercer a sua ação fluídica, destinada a substancializar suficientemente a forma ectoplásmica já existente em pleno desenvolvimento, em torno do botão. Cuidadosamente contamos, na fotografia assim obtida, as pétalas da rosa fluídica, e, quando a rosa real se abriu, verifiquei ser esta uma reprodução exata da rosa fluídica fotografada, com o mesmo número de pétalas naquela contadas. Light, 1921, página 448. Aqui temos outros 2 exemplos do mesmo gênero. No decurso de uma sessão com a médium Sra. Dobden, Sra. Travers Smith, eu perguntei à entidade que se manifestava, minha mulher, se lhe seria possível dizer-me naquele momento quais os animais que eu estava criando em nossa casa. Respondeu-me que eram tinhas, e isto destacando letra por letra. Ora, a curiosidade do fato está justamente em se tratar de tinhas, mas de uma espécie rara, que a falecida jamais vira, com certeza, quando na terra, as quais ainda estavam em estado de lagarta, com a idade de 1 mês, e, portanto, carentes de 10 a 12 semanas para se transformarem em tinhas. Tendo cientificado a entidade comunicante de que as minhas tinhas se encontravam ainda no estado larvar, ela me respondeu que as vira no estado que deveriam atingir em seu completo desenvolvimento, ou seja, de tinhas. Daí concluímos que, para a evidência espiritual, a forma única perceptível seja do desenvolvimento pleno do corpo astral. De outra feita, perguntei à mesma entidade mediúnica, se uma paisagem que eu muito apreciava, sobre as dunas, lhe apareciam como eu as via, e ela respondeu: sim, mas eu vejo muito mais que você. Percebo a forma de todos os botões e flores em que hão de abrolhar mais tarde. Resposta esta que confirma a precedente. Light, 1925, página 341. Ao meu ver, tais são os fatos que se prestam a ilações reveladoras do mistério do ser e das modalidades manifestadas pela ideia diretriz que regula os fenômenos da vida. Deveríamos, pois,
concluir de tudo isto o que, nos fenômenos idioplásticos, a ideia diretriz nascida na subconsciência do médium, ou na vontade de uma entidade desencarnada, exterioriza-se numa forma fluídica correspondente, que atrai a si as moléculas do ectoplasma. Estas, graças à lei de afinidade, vão colocar-se na forma arquétipo, assim como no órgão que lhe surge, criando dentro de alguns instantes um ser vivo, perfeitamente organizado. Do mesmo modo, a ideia diretriz, que regula a origem e a evolução das espécies vegetais, animais e humanas no ambiente terrestre, exteriorizam-se numa forma fluídica que precede a criação somática, cujas fases ulteriores do desenvolvimento são igualmente precedidas pelas formas arquétipos, fluídicas, correspondentes e destinadas a servirem de modelo, em torno do qual deverá, gradualmente, condensar-se a matéria viva, que atinge a individualidade vegetal, animal e humana, graças à nutrição fisiológica. Para não me tornar prolixo, renuncio ao desenvolvimento desse tema, não obstante ser ele tão interessante. Voltando à tese fundamental versada nesta obra, advertirei que, consequentemente ao exposto até aqui, ressalta uma circunstância digna de atenção, de vez que com ela coincidem outras circunstâncias análogas, já por mim assinaladas em minhas obras anteriores. É que, seja qual for o ponto de vista, pelo qual se queira encarar as manifestações metapsíquicas, mesmo que o façamos do ponto de vista insustentável de uma origem exclusivamente anímica, chegamos igual e necessariamente à demonstração da existência e sobrevivência da alma. Essa conclusão é tão verdadeira, que, nesta obra em que tomamos em consideração as teorias sustentadas pelos adversários da hipótese espirítica, demonstramos, todavia, que essas teorias estão longe de revestir a significação que lhe atribuem os seus defensores. Iludem-se eles pensando que, provada a origem idioplástica de uma parte dos fenômenos de fotografia mental e de materializações, hajam desferido um golpe de morte na hipótese espirítica. Entretanto, bem longe disso e muito pelo contrário, o que fizeram foi contribuir para reforçar essa hipótese. De fato, com as suas demonstrações, eles contribuíram poderosamente para abater o materialismo científico, provando por fatos a existência de um princípio espiritual na subconsciência humana. Esse princípio, dotado não apenas de faculdades espirituais independentes da lei de evolução, mas desprendido dos liames de espaço e tempo, parece possuir uma força plástica e organizadora, capaz de criar instantaneamente um organismo humano, vivo. Ora, isto contribui admiravelmente para confirmar a suposição da existência, no homem, de um eu integral subconsciente, preexistindo e sobrevivendo à morte desse mesmo corpo por ele criado com objetivos próprios. E quem não vê nestas conclusões a tese fundamental dos defensores da hipótese espirítica? Para falar noutros termos, é evidente que, se os nossos contraditores contribuem tão eficazmente para demonstrar a existência e sobrevivência da alma, não lhes sobra mais razão para se oporem, em nome da ciência, à possibilidade de conseguirem as entidades espirituais desencarnadas manifestarem-se aos homens, em dadas circunstâncias. É claro que esta última demonstração depende, exclusivamente, da existência de manifestações mediúnicas, inexplicáveis dentro das teorias anímicas. Ora, essas manifestações abundam em todos os ramos de fenômenos aqui considerados. Delas temos fornecido alguns exemplos, a propósito da fotografia transcendental. E se assim não fizemos em relação às da categoria de materializações, foi unicamente por já termos tratado a fundo deste assunto, em nosso livro a propósito da introdução à metapsíquica humana, recentemente publicado. Vamos concluir. Pela demonstração experimental do pensamento e vontade como forças plásticas e organizadoras,
demonstração confirmada no conceito unânime de todos os investigadores favoráveis ou adversos à hipótese espiritista, chegamos a atingir os seguintes objetivos científicos, de imenso valor teórico. Primeiro, conseguimos demolir, irremediavelmente, o materialismo científico, provando que os seus defensores têm sido iludidos pelas aparências, graças às quais erroneamente concluíram que o pensamento é função do cérebro, quando o exame aprofundado dos fenômenos metapsíquicos, em nos revelar a realidade oculta nas aparências, demonstrou precisamente o contrário, ou seja, que é o pensamento que condiciona o cérebro. Segundo, conseguimos a confirmação ulterior da hipótese espiritista por meio de novas provas complementares, favoráveis à existência e sobrevivência da alma, e capazes de conferir a esta hipótese uma solidez científica inabalável. Terceiro, demonstramos, finalmente, que a concepção panteísta do universo, que, conforme todas as concepções filosóficas fundava-se exclusivamente em postulados incertos, de pura abstração, era, ao invés, suscetível de ser discutida e apoiada em bases e processos científicos da análise comparada. Fim do livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.